capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 3, versículo 3, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, fale conosco pela tua palavra nessa noite, porque nós carecemos de ouvir a sua voz. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, essa noite nós vamos reparar mais uma porta do peixe, a segunda porta que nós vamos reparar. Glória a Deus. E eu quero meditar com os irmãos sobre essa porta que tem algo muito profundo para nós como igreja, Glória a Deus. um simbolismo muito profundo. E nós vamos meditar a partir de Neemias 3:3. E essa é a segunda porta. Quarta-feira passada nós falamos sobre a porta das ovelhas. Muito bem, filhão. Bem, Glória a Deus. porta das ovelhas, conhecida também como porta do gado. A porta das ovelhas, ela tinha algumas características, só relembrando os irmãos, e é por isso que é interessante anotar, porque senão você esquece. A porta das ovelhas, ela tem algumas características que as demais não tem, como por exemplo, a porta do peixe, a gente acabou de ler que ela foi edificada. A porta do peixe, ela foi emadeirada. A porta das ovelhas, ela foi consagrada. Aleluia. A única porta que foi consagrada foi a porta das ovelhas. As outras foram edificadas, emadeiradas, reconstruídas. A única porta que foi consagrada foi a porta do peixe, porta das ovelhas, perdão, ou porta do gado. Outra característica da porta das ovelhas que a gente falou quarta-feira passada, só para relembrar um pouquinho, é que a porta das ovelhas, ela não tem ferrolho, fechadura. A porta do peixe diz que emadeiraram e levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Porta das ovelhas, ela não tinha ferrolhos, fechadura, simbolizando que a porta das ovelhas estaria aberta em tempo integral, como a porta da salvação, que está aberta para quem quiser entrar. Outra característica da porta das ovelhas, que só ela que tem, é que a porta das ovelhas, ela tinha vigias, guardas, 24 horas. Porque nessa porta entravam animais para o sacrifício, exclusivamente para o sacrifício, por essa razão que tinha guardas na porta. Assim também como a porta da salvação. A porta da salvação está aberta para quem quer entrar, mas não entra qualquer um ou de qualquer jeito.
tem que ter algumas características para se entrar. Primeiro, para se entrar na porta das ovelhas, você tem que estar pronto para o sacrifício. Hoje nós vamos falar sobre a porta do peixe. A porta do peixe, no grego, peixe é ictus. A raiz da palavra ictus no grego é reprodução, crescimento, mover-se rapidamente. Sendo assim, a porta do peixe, ou restaurar a porta do peixe, é restaurar em nós a reprodução do Evangelho, o crescimento do Evangelho, mover-se, movimento. Esta porta faz nos entender, a porta do peixe faz a gente entender a nossa obrigação, entender por que somos cristãos, por que somos igreja, por que estamos aqui. Porque tem gente que acha que está na igreja porque não tem outro lugar para ir. Ele vem porque foi constrangido pelo pai, pela mãe, porque foi constrangido pela esposa, pelo marido, porque desde criança vem de um berço evangélico, desde criança participou, e hoje é um costume estar na igreja. E ele não sabe de fato o entendimento do porquê que ele está na igreja. Por que nós somos crentes? Por que nós fazemos parte da igreja? Por que nós temos esse título de cristãos, de evangélicos? Por que razão? Será que é só para vir na igreja, entregar o dízimo, a oferta, participar, cantar no coral, vir nos cultos, chegar no horário, depois do culto ir para casa? Será que é só por isso? Ou reconstruir a porta do peixe em nós é fazer entender qual é o nosso fundamento na igreja. Glória a Deus. É por isso que eu peço a atenção dos irmãos. 1 aos Coríntios, Dom Sebastião nos ajude, capítulo de número 9, verso de número 19. Perceba isso aqui, ó. É culto de ensino, amém ou não amém? Amém. 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16, diz assim, ó: porque se anuncio o Evangelho, Paulo dizendo à igreja de Corinto, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Já começa por aí. Pois, posso conjecturar aqui? Posso? Pois, se prego, se canto, se evangelizo, se faço missão, se entrego oferta, se devolvo meu dízimo, se venho na igreja, se faço evangelismo na rua, se toco na igreja, se sou líder na igreja, se faço isso porque é me imposto como obrigação. Não tenho que me gloriar, é uma obrigação minha. E ai de mim se não anunciar o Evangelho, ai de mim se não fazer. Paulo está dizendo assim: se exerço o ministério, não exerço para adquirir glória para mim. Por quê? Porque o ministério que exerço por obrigação, pelo chamado que tenho e que me escraviza. Porque, irmão, o chamado nos escraviza. Nós somos escravos do dom, não é, Cauã? Não é, Jéssica? Tente um de nós parar de exercer aquilo que fomos vocacionados por Deus para fazer. Aleluia, glória. Não vai ter uma noite, não vai ter um dia que a gente não vai ser constrangido pelos nossos pensamentos e dizer: eu preciso fazer, Glória a Deus. eu preciso realizar. Vai chocar você, mas eu preciso te dizer: você é escravo do seu dom, Meu Deus. você é escravo do seu chamado.
tem até o direito de voltar atrás, mas você sempre vai viver pela metade, como se te faltasse alguma coisa. Pois me é imposta essa obrigação. Ele não faz porque acha bonito, ele não faz porque recebe elogio, ele não faz porque é ovacionado, ele não faz porque sabe fazer, ele faz porque lhe é imposto por obrigação fazer. E ele ainda diz: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 9 diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Ele está dizendo assim: sou igual a vocês, não sou diferente de vocês, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pela palavra e pelo Evangelho. Pela palavra e pelo ministério que exercia. Ele não estava preso por algum delito que ele cometeu, mas por causa da obrigação que lhe foi imposta, levou ele a estar cativo na ilha de Patmos. Tá, João, e por que tu não abandona? Por que tu não larga a mão? Por que tu não nega Jesus? Por que tu não abre mão do chamado, do apostolado? Por que tu não larga desse discípulo? Ele fala: não posso, não posso, porque isso foi me dado por obrigação, não tem como eu tirar de mim. Arde dos meus ossos, está na minha carne, corre nas minhas veias, incendeia minha alma, de forma que eu vivo prisões por amor desse Evangelho e por amor do nome de Jesus. Jeremias capítulo de número 20. Jeremias capítulo de número 20, verso de número 8. O profeta, olha o que o profeta diz: porque desde que falo, grito, clamo. Olha o que o profeta está dizendo. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. A palavra de Deus traz privações e provações sobre a minha vida, e isso faz eu gritar, isso faz eu clamar, está dizendo o profeta. Aleluia. Aquilo que eu exerço traz para a minha vida opróbrio e um ludíbrio. Eu vivo todo dia dizendo que vai dar certo e dá errado, é o que ele está dizendo. Estou sendo ludibriado por esse Evangelho. Disseram para mim que ia ser bênção, mas está dando tudo errado, e por isso eu clamo, e por isso eu grito. É o que Jeremias está dizendo. O profeta Jeremias, não é tu não, não é eu, é o profeta. Mas não parece a gente? Quantas vezes você não teve que evangelizar alguém, tendo a necessidade de ser evangelizado? Quantas vezes você não teve que abrir a sua boca para dizer para alguém vai dar certo, quando você tinha uma necessidade de ouvir de alguém para você dizendo vai dar certo? Quantas vezes eu não preguei dizendo Deus vai abrir porta, e eu necessitando de uma porta ser aberta na minha vida? Quantas vezes nós não nos pegamos gritando e clamando, dizendo Senhor, até quando, Senhor? Eu vou ser fiel e viver privações e provações na minha vida, como se eu fosse iludido todo dia por essa palavra. Faz-me acreditar nela. Quantas vezes a gente não fez oração perguntando aonde está Jesus? Aonde está Deus? Se manifeste, Senhor. Mova alguma coisa para eu saber que Tu está aí. Que é como se eu fosse iludido e ludibriado e eu não vejo nada acontecer. Até quando?
Aí no verso de número 9 é o que ele diz: então disse eu. O profeta dizendo, aí eu fiz uma oração daquelas bem sincera. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Desviou. Acabou, não quero mais não. Não vou exercer ministério, vou fazer mais nada disso não. Acabou, não quero mais saber disso não, vou largar de mão. É o que ele disse. Não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome. Abriu mão do seu ministério profético. Aí ele para um pouquinho, pensa um pouco e fala: mas isso foi no meu coração como fogo ardente, aleluia, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Sabe o que ele quer dizer? Eu gritei querendo ir longe, eu gritei querendo desviar, eu gritei querendo largar de mão, eu gritei querendo encerrar ministério, eu gritei querendo não fazer, mas quando eu me dei conta que parei um pouquinho para pensar, eu me lembrei, mas para onde eu vou? Se ele é o caminho, para onde eu vou? Se ele tem palavra de vida eterna para a minha vida. Aí o profeta diz: para onde eu vou? Se essa palavra arde no meu coração todo dia, a circunstância diz para não prosseguir, mas no meu coração arde uma chama que não me faz desistir. Aí ele continua dizendo assim: o coração está ardendo e nos meus ossos, o que ele quer dizer? No tutano dos meus ossos, lá dentro dos meus ossos, o que ele quer dizer? No meu DNA está gravado a palavra de Deus. No meu DNA, nos meus ossos, está encerrado, está gravado a palavra. É na estrutura, irmão. Nós não temos forças para lutar contra o nosso chamado. Tem tanta gente relutando. Pensa pessoas frustradas. Quando a gente encontra pessoas frustradas que abandonaram o ministério, é triste, irmão, de olhar. Triste. Talvez não sofra as perseguições que o ministério lhe atribui, mas certamente sofre muito mais. Porque quando para um pouquinho para pensar, quando a cabeça descansa no travesseiro, ele lembra do chamado, da promessa, e aquilo arde no seu coração e não tem como tirar, porque está dentro de seus ossos, na sua estrutura, não tem como arrancar, não tem como tirar. Entrar pela porta das ovelhas é falar de consagração, evangelização, movimento. Por quê? A porta das ovelhas fala de consagração, a porta do peixe fala de crescimento e evangelização. Não tem como eu sair pela porta do peixe sem entrar pela porta das ovelhas. Não tem. Primeiro eu entro pela porta das ovelhas e saio pela porta do peixe. Porque a porta do peixe é uma porta de saída, a porta das ovelhas é uma porta de entrada. Só sai pela porta do peixe quem entra pela porta das ovelhas. Só sai pela porta da evangelização quem entra pela porta da consagração. Pegou aí ou não? Só entra pela porta, só sai pela porta da evangelização quem entra pela porta da consagração. É entender o ID.
Você restaurar a porta do peixe é você entender o id do Senhor. Em Marcos capítulo de número 16, verso de número 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Agora me ajuda a entender o verso. O que diz o verso? E disse-lhes, o que ele disse? Irmão, vocês estão aqui? Amém. O que Jesus disse? Ide por todo mundo. Esse ide não dá opção de escolha em não ir. E é por essa razão que o ide do Senhor não é opção, é ordenança. Restaurar a porta do peixe é a gente entender que isso é nos imposto por obrigação, não é opção. Se tu é crente e não atendeu o id, tem que restaurar a porta do peixe. E hoje é o dia da gente restaurar a porta do peixe. O id do Senhor nos faz semear independente da terra. Por quê? Mateus capítulo número 13, eu não vou ler, do verso de número 1 ao verso de número 9, fala sobre a parábola do semeador. E saiu o semeador a semear. E ele semeou em várias terras, nas pedras, no caminho, à beira do caminho, nos espinhos e na terra fértil. No caminho o homem pisou, nas pedras não germinou, à beira do caminho o passarinho levou embora, e nos espinhos abafou a semente e ela não brotou, e na terra boa germinou e deu frutos. O que a gente precisa entender a respeito do id do Senhor baseado nessa parábola é que o problema não está no semeador e nem na semente. Sim ou não? O problema está onde? Estão com medo do que, gente? O problema está onde? Na terra. Na terra. Não está em quem semeia e não está na semente. Está na terra. E às vezes a gente fica achando desculpas para não semear. Ah, porque eu cantei, o povo deu glória. Aí eu cantei, o povo não deu glória. Aí é porque eu preguei, o povo entrou no brado. Aí eu preguei, o povo não, eu acho que não é você, é o solo. O semeador é o mesmo e a semente também. O que muda é quem recebe do outro lado. É por isso que eu não devo me apegar ou medir meu ministério em quem vai ouvir ou deixar de ouvir. Não. Porque o problema nunca está na semente. E nunca está em quem lança a semente. Mas está em quem recebe. Não adianta, meu irmão, eu me preparar para culto de ensino na igreja, você chegar aqui com o pensamento lá no mundo de Nárnia. Eu falei assim, ai que culto ruim. E eu ficar triste por você. Não, meu irmão. É você que deve vir com o coração aberto para receber o que Deus tem para nós. E é por isso que eu não meço meu ministério, porque Ele ouve. Se eu prego para 10 e prego para 10 mil, na mesma intensidade. Por quê? O problema nunca vai estar na semente nem no semeador. Vai estar na terra que recebe a semente. E é por isso que a palavra de Deus, muitas vezes, o Apocalipse diz assim, ó, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando, ouve quem tem ouvido para ouvir. Amo pregar para quem tem ouvido, mas estou cansado de pregar para quem é surdo. E está cheio por aí. E não é porque a maioria é surdo que eu vou deixar de pregar. Porque ainda tem remanescentes com ouvido para ouvir o que Deus tem para falar. Aí eu quero fazer uma pergunta só para provocar você, para você ficar irado comigo. Tem alguém que veio para ouvir Deus falar aqui nessa noite? Se tem alguém que tem ouvido para ouvir, levanta a mão para adorar o nome do Senhor lá em cima. E diga assim, independente da situação, eu quero ouvir a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós temos em nós a necessidade da reprodução, do reproduzir,
do evangelizar, do fazer missão, nós devemos ter em nós essa necessidade. Restaurar a porta do peixe é encontrar essa necessidade. João capítulo de número 15, verso de número 5. João capítulo de número 15, verso de número 5 diz: a Bíblia é uma delícia. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu vou repetir: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Esse verso está falando de evangelismo, de evangelho, de missão, de movimento. O verso de número 5 fala de evangelho, exercer o evangelho, se reproduzir no ministério, no evangelho. Agora vem o 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e se secará. E secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Condenação. Verso número 6. Agora o verso número 7. Parecido com o 5, mas é diferente. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vou repetir: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É parecido com o 5, não é não? Só que é diferente, porque o verso de número 5 fala sobre exercer o evangelho, e o verso de número 7 fala sobre viver o evangelho. Porque não basta eu pregar, eu tenho que viver o que prego. O verso de número 5 fala sobre o pregar, e o verso de número 7 fala sobre viver. E quando ele fala sobre exercer, ele diz assim, ó: eu sou a videira e você é só a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Evangelho, ministério sem Jesus pode ser qualquer coisa menos ministério. Aí no verso de número 7 ele diz assim, ó: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem aqui dentro de você, pedireis tudo o que você precisa. Aleluia. E vos... Isso aqui é forte demais. Oh, aleluia. Isso é forte demais. Quem não tem necessidade aqui, levanta a mão que eu quero te conhecer. Todos nós temos uma necessidade, por menor que seja. Alguns mais, outros menos. Mas nós temos sim uma necessidade, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Quantos oram pela sua necessidade? Não se manifeste. Não quero que você ergue a mão. Quantos oram pela sua necessidade há mais de anos? Não levante a mão. Aleluia. Que vontade de levantar a mão. Glória a Deus. Quanto tempo faz que você ora pela sua necessidade? Quanto tempo você gasta do seu dia pensando na sua necessidade? Se vós estiverem em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que você quer, o que você quiser, o que você tem necessidade, eu vou fazer para você. Glória a Deus. Oh, Deus. Vai doer na quinta costela, mas segura lá. Talvez a gente só não está desfrutando de tudo que a gente quer
Porque talvez a gente não esteja vivendo a palavra de Deus em nós. Ou talvez Ele não esteja em nós. E a palavra dele talvez não esteja em nós. Porque para aquele, diz o verso, que estiver nele e a palavra dele estiver em nós, pede tudo e vos será feito. Então por que eu tenho necessidade? Se você entende que quando nós estamos em Cristo e a palavra dele está em nós, tudo que a gente pediu nos será feito. Quando a gente entende isso, a gente descansa na misericórdia e fidelidade dele. Tem tanta gente que vive aflito por aquilo que precisa. Por quê? Porque ele não tem certeza de que está vivendo Cristo e a palavra dele. Agora faça uma introspectiva sobre a sua necessidade. Vai além. Como é que está a porta do peixe aí? Como é que está a presença de Deus na sua vida? E a palavra, tu vive? Tu vive a palavra dele? Todos os dias? Sim, pastor, eu faço o possível. Então tranquilize-se. Porque em tempo oportuno e no tempo dele, a necessidade do seu coração será atendida. Quem crê nessa palavra, levanta a mão. Adora o nome do Senhor e diga: eu creio no tempo de Deus para minha vida. Eu creio no tempo de Deus para minha vida. Aleluia. Restaurar a porta do peixe é prezar pelo crescimento da igreja. Porque, irmão, às vezes a gente fala assim, ó, na igreja aqui cabe 120 crentes, segundo os irmãos passaram. 120 crentes cabem aqui dentro dessa igreja. É pouco? Por 60 mil que moram aqui no bairro, é pouco demais, insignificante o número. A gente tem que pensar assim. Hoje nós estamos com 127 membros na igreja. Já subiu um pouco da capacidade do templo. Nós estamos com um projeto que até o final do ano nós vamos chegar a 150 crentes aqui. Ô, glória! Quem aqui, além do William e do Arthur, crê também que nós vamos chegar a 150? Amém. Glória a Deus. Nós vamos chegar lá. Pastor, mas só tem 120 lugares. Não importa. Não importa. Não importa. Eu até falei com os irmãos, eu saio do meu lugar e deixo alguém sentar no meu lugar. O que a gente quer é que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Porque Deus, às vezes a gente fala assim, ó, esse lugar é assim mesmo. A igreja já chega até aqui e não vai mais. Sabe o que é isso, irmão? Covardia. Sabe o que é isso, irmão? Preguiça. Porque Deus, por mais que Deus não trabalhe ou não seja fadado a quantidade, Ele pesa por quantidade. Ele ama a quantidade, o crescimento. Perceba isso aqui. Nós não devemos ser omissos em buscar o crescimento do reino de Deus. Não tá bom, já chegamos a 127 membros. Na igreja cabe 120. Já chegamos a 127. Então vamos dar uma freada? Vamos dar uma segurada? Até porque vai ficar incômodo, né? Por causa do calor. A igreja vai encher e vai ficar incômodo. Tem gente que fala assim, não vou mais lá não, já tem bastante gente. Tem muitos obreiros, eu não vou fazer falta. Tem gente que pensa assim. Só que olha o que Deus fala. Em Atos 15, 5, eles eram 120 reunidos no mesmo lugar. Em Atos 2,41, eles já eram 3.000 pessoas. Em Atos 4,4, eles já eram 5.000 pessoas. Em Atos 5,14, era uma multidão de crentes que não se podia contar. E é assim que é o reino de Deus.
O Evangelho é isso, é crescimento contínuo, é a gente querer que para o culto de ensino não venha só eu, para o culto de sábado, para o culto de domingo não venha só eu. Eu quero fazer um desafio, já que a gente está falando sobre movimento e crescimento, restaurar a Porta do Peixe, que você tenha por missão na sua vida. Sabe por quê, irmão? Olha para mim, quem está olhando para mim diz amém. Amém! Amém. O nó da minha gravata aqui, olha para mim. Sabe quanto que esse culto vai encher? Esse culto vai encher não enquanto eu estiver sozinho no grupo da igreja. Irmão, tem culto de ensino hoje, às 8 horas não falta, irmão. Eu pegar e colocar o banho e dizer, irmão, pela misericórdia de Deus, não vá para o culto, irmão, vá para o culto. Não vai encher a igreja. Os irmãos dizer, pastor, é chato, rapaz. É chato. Aí você fala assim, eu vou não, mas vou por quê? Mas não maneira nenhuma, vai quando eu quiser. Não vem. Sabe quando, Johnny, que esse culto vai encher? É quando cada um de nós ligar para o irmão da igreja, para um obreiro, para um membro da igreja, para um amigo e dizer assim, ei queridão, vamos no culto hoje? Bora lá? É você entrar no grupo da igreja e falar assim, irmãos, eu quero convidar alguém para ir no culto de ensino comigo hoje. Esse culto só vai prosperar e crescer, e a gente vai ver essa igreja lotada na quarta-feira, é quando você convidar alguém, porque enquanto eu como pastor estiver convidando, vai continuar só nós, irmão. Agora quando você tiver no coração e pregar no seu coração o sentimento de não vir sozinho, faça a conta aí. Se cada um de nós trouxéssemos um ou dois para o culto, como que estaria o tempo hoje? Agora eu vou constranger você, para quantos você ligou hoje convidando para o culto de ensino? Quantos você lembrou de dizer, poxa vida, o irmão lá, eu sei que ele não trabalha nesse horário, eu sei que ele está em casa, eu vou dar uma ligada para ele, nem que eu tenha que passar lá para buscar ele, para ir com ele, eu vou lá dar uma ligada para ele vir para o culto. O Evangelho é isso, querido. O Evangelho é isso. Porta do Peixe faz-nos entender o cuidado para com aqueles que chegam, para aqueles que estão vindo, para os novos convertidos. Por quê? Primeiro, Atos capítulo de número 4, Atos dos Apóstolos capítulo de número 4, versículo de número 32. Atos capítulo de número 4, verso de número 32, olha o que diz. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Cuidado uns para com os outros. Quem chegava e tinha necessidade, eles abraçavam dizendo que aqui não é meu, aqui é nosso, nós somos família. Aqui um cuida do outro, um atende a necessidade do outro, um busca saber qual é a necessidade do seu irmão, e todas as coisas eram comuns. Atos capítulo de número 2 e verso de número 44. Atos capítulo de número 2, verso de número 44. Olha o que diz lá. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. União, ajuda entre os irmãos. Aí posta-se lá, a gente vê a necessidade dos irmãos que chegam. Muita gente chega necessitado. A gente fala, irmãos, tem um irmão aqui necessitando de algo, de uma cesta básica. Irmão, dá um trabalho para juntar a cesta básica, irmão do céu. Dá trabalho, irmão, para juntar uma cesta básica, para fazer Por quê? Porque a gente não tem no coração essa união, em estar todos juntos e ter tudo em comum. Tudo em comum. Nós somos família, irmão. A igreja é uma família. E se nós não estivermos aqui entre família, se não ter liberdade para eu conversar com meu irmão, para saber a necessidade do meu irmão, ajudar o meu irmão sem fazer selfie, a
gente deixa de ser família. A gente precisa saber e atender as necessidades dos nossos irmãos. A porta do peixe, reconstruir a porta do peixe nos faz crescer e se desenvolver. Pastor, crescer o quê e desenvolver o quê? Crescer e desenvolver o amor, a tolerância, a paciência, a misericórdia, o amor, a tolerância, tolerar os irmãos, porque tem os irmãos que misericórdia, dá vontade, não? Tolerância, restaurar a porta do peixe, vai ser tolerante. Paciência, hoje que virtude maravilhosa, paciência. Irmão que não tem paciência por nada, qualquer situação, ele já perde a paciência. Misericórdia, exercer a misericórdia para com os irmãos. Perdoe mesmo não tendo razão, ou mesmo tendo culpa. Perdoe. Tenha misericórdia dos seus irmãos. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 18, diz, 1 Coríntios 11, 18: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós... Eu vou terminar aqui, eu acredito. Vou terminar aqui, tá? É culto de ensino, amém ou não amém? Amém! É culto para restaurar a porta. 1 Coríntios 11, 18: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, aonde? Na igreja. Só quando todo mundo falar, aonde? Na igreja. Há entre vós o quê? Dissensões. Na igreja? E em parte eu creio. 19, põe 19 não, Sebastião, põe 19 vai ficar melhor. E até importa que haja entre vós heresias. Glória a Deus. E até é bom que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É bom. Olha o que ele diz aqui, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, intriga, fofoca, divisão. É o que ele está dizendo, dissensões. Tem na igreja, tem ou não tem? Tem. Mas está amarrado em nome de Jesus. Amém. Tem. Aí ele diz assim, há entre vós, em parte, eu creio. No 19 ele diz, e até importa que haja entre vós heresias. Agora, por que tem dissensões entre vós? E por que importa que haja heresias? Para que os que são sinceros se manifestem. Porque se existe fofoqueiro, pode até existir, mas você não é fofoqueiro. Amém. Se existe quem faz divisão, pode até existir, mas você não é quem faz divisão. Aí ele diz assim, se há entre vós heresias, você não é um herege. Por quê? Porque Deus até permite que tenha essas situações para Ele identificar entre muitos quem são os verdadeiros. Quem são os verdadeiros, irmão? E é por isso que igreja é assim. É feito de pessoas imperfeitas. Só que a palavra de Deus vai peneirando para saber quem é e quem não é. E outra, não cabe ao pastor julgar, mas cabe à palavra discernir quem é e quem não é. É por isso que o errado na igreja, o incomum na igreja, não é não existir herege e dissensões, porque isso é comum. O errado na igreja é não existir palavra que identifique quem é e quem não é. Ah, pastor, mas a gente, nesse contexto, se você mudar de congregação, você vai para uma, daqui a pouco está na outra. Aí quando
a gente chega, a gente conversa com os irmãos. Aí tem uns que falam assim, pastor, o fulano de tal, tribulação. Ah, pastor, a irmã fulano de tal, pensa no ministério da fofoca que a irmã tem montado na igreja. Ah, irmão, o outro fulano lá, irmão, pensa no irmão atribulado. Ah, aquele quer mandar na igreja. Ah, não quer aquele lá, se você fizer assim. Irmão, eu ouço. Tem situação que eu ouço na igreja, o irmão fala do outro, que se fosse uma pessoa em São José, chegava e falava assim, tá aqui a carta, em branco, vá pra onde tu quiser, mas vai embora. Vai embora. Só que a gente deve entender que igreja é isso. Tem dissensões, tem heresias na igreja. Tem. Mas isso é bom para que dentre estes se manifeste que são verdadeiros. Ei, queridão, você não é do ministério da fofoca. Você não é quem faz dissensões. Você não é quem faz divisão. Não, você não é o herege. Não, você não é. Você está dentre aqueles que são verdadeiros e que a palavra te encontrou um dia e te transforma, te corrige, te constrange todos os dias para você melhorar. João, capítulo de número 2 e verso número 18, diz assim, ó: filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, é já a última hora. Isso quer dizer que ele está falando para a igreja do hoje, nosso tempo. Ele está dizendo, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora. Quando? Agora. Não é amanhã e nem foi ontem. Agora. É hoje aqui. Muito se tem feito. O quê? Anticristo. Muito se tem. Não é. Porque tem alguém que vai se levantar sendo o anticristo. Mas agora tem uns que se tem feito o anticristo. Ele não é o anticristo, mas ele se faz. Ele não é o anticristo, mas age como se fosse. Deixa eu melhorar para você. Ele é crente, mas age como incrédulo. Ele é santo, é salvo, mas quer ser como o anticristo. Pastor, e quem é o anticristo? É todo aquele que trabalha contra a obra de Deus. Isso aqui não é para quem está lá fora, é para quem está dentro. Porque o texto diz assim, a filha já é a última hora, que como os vídeos que veio o anticristo também agora, muito se tem feito anticristo. E anticristo só tem a sua eficácia onde? Dentro da igreja. Porque lá fora para eles tanto faz como tanto fez. Então tem um monte de gente se fazendo anticristo, perturbando o culto, bom andamento da obra, lançando palavrinha para tentar, entendeu? Ferir os irmãos. Lança uma palavrinha aqui, você ouviu lá? Quem falou, fulano falou? Ah, não, você fica falando. Não, o pastor não deveria ter falado aquilo, não. O pastor tinha que ter pensado comigo melhor. Você viu a irmã do ciclo de oração que falou um negócio lá que deu problema? Sabe, não traz palavra para crescimento. Ele não é, mas se faz o anticristo que trabalha contra a obra do bom crescimento da obra de Deus. E tem, cuidado, tem. Se proteja, porque tem. A porta do peixe representa a reprodução, o cuidado e o crescimento. Marcos capítulo de número 1, verso de número 16, a última referência que cito, aí a Cauane vai cantar e nós vamos orar. Marcos capítulo de número 1, falando sobre a restauração da porta do peixe, que representa a reprodução do reino de Deus, do Evangelho, o cuidado, o crescimento, o desenvolvimento da obra. Marcos capítulo 1, verso número 16 diz assim, ó: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. O que eles eram? Pescadores. E Jesus lhes disse:
Então no 16 eles eram pescadores. E Jesus lhes disse, e quando Jesus levanta a voz, algo acontece: vinde, pois, a mim, ou vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Verso 18, irmão Sebastião, coloca lá. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E deixando logo, ligeiro, sem pestanejar, as suas redes. Não foi uma, foi mais. Redes. O seguiram. Se não estivermos dispostos a lançar fora as nossas redes, não somos dignos do ministério. Tem tanta gente querendo exercer ministério arrastando rede. Se não der certo, eu vou pescar. Senhor, eu vou levar pelo menos uma tarrafa. Eu vou deixar a rede maior, mas eu vou levar uma tarrafinha. E qualquer coisa eu dou uma tarrafada em algum lugar. Enquanto redes dessa vida te prenderem, você não vai viver a plenitude do ministério e do seu chamado. Enquanto redes dessa vida te prenderem, você não vai viver a plenitude do chamado e do ministério na sua vida. Deixa eu te explicar. Enquanto o chamado não foi prioridade, a gente não vai viver a plenitude do que Deus tem para nós. E outra, digo mais, você não precisa abrir mão do que te é necessário. Você só precisa colocar o reino em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino, não as demais coisas. O que ele fez com os carros e os bois? Queimou o carro e matou os bois, fez festa e foi embora. Por que queimou o carro e matou o boi? Para não ter desculpa para voltar. Tem tanta gente carregando o boi contigo, arrastando o carro. É um pé atrás sempre. Se não dá, eu volto. Se não der, eu paro. Se não der, eu não continuo. Aleluia. E o céu está dizendo: se você está disposto de verdade, largue as redes que te prendem. A rede da vergonha, do constrangimento, do medo. Larga hoje em nome de Jesus. Quando você estiver preso e envolvido com redes, você não vai conseguir viver aquilo que Deus prometeu para que você viva. Se desprenda dessas redes em nome de Jesus nessa noite. Abra a mão dessas redes em nome de Jesus nessa noite. E deixando logo, ligeiro, agora, não amanhã, é hoje. Deixando logo as suas redes, o seguirão. Aí eu faço uma pergunta, vai te constranger. Quantos nessa noite estão dispostos a largar as suas redes para viver a plenitude do crescimento do reino de Deus na sua vida? Levanta a mão e fica de pé, dando glória a Deus. Aleluia. Irmão Cauane, vem agora. Aleluia. 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 Queridos, eu quero orar com os irmãos nessa noite.
na restauração da porta do peixe. Quantos nessa noite estão dispostos a restaurar a porta do peixe? Diz amém. Amém. Queridos, se nós não estivermos dispostos a restaurar as nossas portas, o nosso tempo aqui é vão, é perdido. A gente precisa valorizar esse ambiente e restaurar as nossas portas. E restaurar a porta do peixe é movimento na obra de Deus, é produção na obra de Deus, é o cuidado com o crescimento daqueles que estão chegando. Isso é restaurar a porta do peixe em nós. É a gente se preocupar com os novos convertidos, é a gente se preocupar com os cultos na igreja, é ligar para alguém e falar: meu irmão, bora lá, vamos lá. É a gente ser boca de Deus para alguém. É eu me preocupar em não estar sozinho no culto, mas é convidar um amigo. Restaurar a porta do peixe é eu largar a mão das redes que me prendem. É eu não ter no coração o intuito de olhar para trás e dizer assim: se eu não conseguir, vou voltar a ser pescador, vou utilizar a rede que deixei guardada. Não. Está na hora de tacar fogo no carro e matar os bois, para não ter desculpa para voltar atrás. Porque quando a gente lança fora as redes, quando a gente queima os carros e quando a gente mata os bois, e que a gente está exercendo o ministério e vem no coração o sentimento de voltar atrás, a gente tem aquele sentimento e diz assim: para onde irei eu, se só Jesus tem palavra de vida eterna? Como que eu vou desistir se essa palavra arde no meu coração como fogo e está encalacrado nos meus ossos, no tutano da minha alma? Irmão, escute isso aqui: tu não presta para nada, só para ser crente. Pastor, o que é isso? Irmão, nós só prestamos para ser crentes. Porque quando a gente abre mão do chamado, quando a gente abre mão de Cristo, quando a gente se desvia, abandona, volta atrás, a gente não vive, a gente vegeta. Porque liberdade verdadeira é com Cristo. Restaure a porta do peixe aqui nessa noite, para que você possa viver a plenitude do ministério de Deus na sua vida. Lance as redes fora e siga Cristo.